Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, se você não me conhece, no caso, né? Seja bem-vindo pela primeira vez, eu sou a Rebeca Reis e como vocês puderam ver no título, hoje eu vou falar sobre ter concluído o ensino médio. Eu preciso contextualizar antes de chegar ao terceiro ano. O meu primeiro ano do ensino médio não foi um ano normal, foi bem atípico, porque quando eu entrei no ensino médio foi em 2020, o ano da pandemia. Então você já pensa como é que não foi, né? Eu tava assim empolgada com todos aqueles planos, eu não esperava também que fosse ser igual um filme norte-americano, né? Mas eu também não esperava que fosse ser o que foi. Fui pra escola 2 semanas, eu lembro que no primeiro dia de aula eu tava com 6 pontos na boca, porque eu tinha feito uma pequena, tipo assim, intervenção, né, uma cirurgiazinha, porque eu ia colocar aparelho e tal, mas eu fui mesmo assim, porque era o primeiro dia de aula, não só do primeiro ano, mas do primeiro ano do ensino médio. Era o primeiro dia de aula do ensino médio. Fui na aula 2 semanas, meus professores entraram de greve, aí eu pensei, ok, greve, tivemos, escola pública, acontece. Ah tá, no meio da greve instaura a quarentena. Eu pensei, ok, igual todo mundo pensou, né, 15 dias, ou foi só eu que pensou que ia ser 15 dias a quarentena? Tava rolando um boato desse, né, quarentena, 15 dias, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, pensei, 15 dias, depois deve voltar a greve, depois da greve, aula normal. Voltei em agosto de 2021, apenas em agosto de 2021. 2020 foi uma loucura. Aqui, não sei de que estado você tá me acompanhando, mas aqui em Minas Gerais a gente teve para as escolas públicas o famoso PET, Plano de Estudo Tutorado, que não tinha plano, que não tinha tutor e, consequentemente, não tinha estudo. Então, depois de muitos PETs, muito estudo, eu voltei para aula presencial em agosto de 2021, já no segundo ano do ensino médio. Super empolgada e tal, pensei, quem será que eu vou ver? Porque tava tendo aquele esquema de rodízio, então não ia ser todo mundo que ia voltar de uma vez só. Eu acho que eram 8 pessoas. Quando eu chego, ninguém na minha sala, ninguém. E foi assim, 3 meses, de agosto, setembro, outubro, 3 meses, tá certo, porque só voltou a aula pra todo mundo em novembro. Eu falo, ninguém não é tipo 3 pessoas, 5 ou pessoas que eu não conversava, não, ninguém. Só eu e o professor. Vários professores que eu não conhecia, inclusive. Foi muito estranho, mas depois acabou que eu me acostumei. Também foi bom porque não era aula todo dia. Então, pelo menos eu não ficava 5 dias direto sozinha na sala, né? Tipo, tinha semana que eu ia um dia, tinha semana que eu ia 2. Teve um dia que foi só eu no ensino médio inteiro. Firme e forte, foi difícil. Até que em novembro de 2021 voltou todo mundo. Algumas colegas minhas tinham caído em outra sala, mas tinha gente que eu conversava na minha sala também, muito amigo meu e tal. Foi legal e tudo, mas foi só um mês de aula normal e foi isso. Entramos de férias. Agora sim, nós chegamos no famigerado, no famoso, no desejado, no tão sonhado terceirão. Aí eu já estava em 2022 e é onde nossa história começa oficialmente nesse vídeo. Eu acho que todo mundo sonha com o terceiro ano quando você entra no ensino médio. Porque quando você tá no primeiro dia do ensino médio, ele já te fala no terceiro ano. Eu não esqueço, das poucas aulas que eu tive no primeiro ano, eu lembro que no meu primeiro dia eu ainda não sabia qual caderno ia ser de qual capa. E a minha professora de matemática falou assim, escolham agora que faculdade vocês vão fazer pra não deixar pro final do terceiro ano. Eu fiquei assim, se você tá entrando no ensino médio, seja no segundo, seja no primeiro, no terceiro ano, se prepara pra isso. Vocês vão perguntar de faculdade o tempo todo, vão falar de Enem e vestibular o tempo todo. E aí cheguei no terceiro ano do ensino médio super empolgada, comprei material, empolgada, tirei foto no primeiro dia, eu tava de trança, né? Arrumadinha, não sei o que, fui com os colegas meus. Desde o primeiro dia eu tava pensando já no último, porque eu sou ansiosa. Eu não consegui viver um dia de cada vez. E uma dica aqui, eu falei que não ia dar dica nesse vídeo, porque quem sou eu pra dar dica, né? Formei 1 mês e meio. Mas relaxa, curte, é bacana, o terceiro ano é muito legal se você curtir e não ficar maluco como eu fiquei. A minha escola, diferente da maioria, tem só 2 terceiros anos, então não foi muita coisa, assim, são poucos alunos. E aí eu caí numa sala boa com todos os meus colegas próximos, uma coisa bacana, só que a ansiedade tava aqui assim... A todo momento eu pensava, cara, isso tá acabando, cara, isso tá acabando. Passou o primeiro bimestre, eu pensava, era o último primeiro bimestre. Passou o segundo bimestre, é o último segundo bimestre, e prova e não sei o quê. E o tempo todo eu olhava assim, sabe, que às vezes eu dou uma viajada, às vezes, o tempo todo. E às vezes eu ficava olhando assim, e aí eu ficava vendo situações cotidianas de escola, tipo fila enorme pra comer merenda, gente conversando, conversas aleatórias e tipo, coisas aleatórias tipo educação física. Eu pensava, cara, ano que vem, isso vai ser só uma lembrança. E aí, tipo assim,
Foi um ano bacana, a gente fez muita coisa. No começo eu fiquei muito ansiosa também, porque eu participei do comitê de formatura e tal, e aquilo foi me desgastando. Tudo eu queria, tipo assim, ser muito excelente, acho que até redundância, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu queria ser muito boa e eu queria tirar as melhores notas em tudo. E não dá pra fazer isso e conciliar estudo pro Enem, coisa de igreja, vida social e cuidar do meu cabelo, que dá muito trabalho. Então, foi um pouco desgastante pra mim nesse sentido, mas eu acho que eu consegui aproveitar bastante. Eu fiz vários passeios, a escola foi com a gente pro museu, a gente teve café, curti com as minhas colegas, tirei altas fotos, ri demais. Fiz um destaque no meu Instagram sobre o terceiro ano. Foi muito legal, me diverti bastante. Então chegou o dia da formatura. Gente, eu acho que há um mês da formatura todo mundo estava pensando só nisso. Aliás, desde o primeiro dia de aula do terceiro ano se fala de formatura, se fala de um monte de coisa. A gente faz mico pra conseguir dinheiro, a gente faz um monte de coisa e tal. O ano todo é esse corre aí e tentar passar de ano, obviamente, né? A minha formatura foi numa sexta e o último dia de aula oficialmente foi numa quinta e foi um dia incrível. Quando bateu o sinal pela última vez a gente gritou e saiu gritando pela rua e foi muito legal. E eu não chorei, eu tava segurando porque tinha formatura, eu falei só vou chorar na formatura. E depois da formatura tinha mais 2 eventos, um passeio muito legal que a gente ganhou pro Parque Guanabara e o jantar que a escola sempre oferece pros formandos. Então, tipo assim, eu tava segurando ao máximo, mas aí eu vi uma colega minha chorando, derramei pouquíssimas lágrimas, mas segui em frente. No último dia de aula foi muito legal e no outro dia já era a formatura. E assim, a formatura foi muito legal. O tanto que eu segurei pra não chorar nos últimos dias, nem no último dia oficialmente de aula, eu chorei na formatura. O cara que tava apresentando assim, ele falou assim, não, porque vocês vão viver esse momento agora e depois eles vão ser só lembrança. Nisso, minha lágrima tava escorrendo aqui assim. Depois disso começou a tocar o hino nacional. E no hino nacional eu tava chorando por causa do que o cara tinha dito. Ele falou 30 segundos e eu chorei, porque eu sou assim. E eu fiquei muito emocionada na formatura. Eu tive a oportunidade de falar lá na frente, eu fiz o juramento e eu concluí todos os meus objetivos pro terceiro ano pra escola. Acho que pra escola eu fui chefe de turma, membro do conselho estudantil, falei na formatura e foi muito legal. E eu acho que, tipo assim, aquele cara tava certo, muita coisa eu tava vivendo, eu tava muito afoita na formatura, foi muito legal. E hoje eu consigo lembrar com mais detalhes, porque no momento eu tava preocupada. Não, na verdade eu não tava preocupada, eu tava só vivendo. E eu consegui aproveitar muito isso na formatura. E foi muito legal, eu tirei várias fotos. Minha escola usou beca, e eu fiquei muito gata de beca, então eu tenho que formar mais vezes pra poder usar a beca novamente. Vou deixar uma foto aqui pra você ver. Depois veio o pós-formatura, a mente falando um monte de coisa ao mesmo tempo, tipo, eu tava lá, tipo, só pensando e só existindo e não tava entendendo. Eu falei, cara, acabou. Agora eu não vou ver mais esse povo, tipo, não é férias, é nunca mais, acabou, terceiro ano, formei. Como assim? Eu tava no nono ano outro dia, caí no terceiro ano, não sei o que aconteceu. Foi assim que eu me senti depois da formatura. Literalmente depois, tipo, no mesmo dia. E quando eu acordei na manhã seguinte, minha mãe me perguntou, sua ficha já caiu? Não. Minha ficha demorou muito tempo pra cair, eu acho que ela ainda está caindo. Porque no momento presente que estou gravando esse vídeo, ainda não é fevereiro, que é quando as aulas voltam. Mas eu acho que essa semana minha ficha caiu mais. Essa semana eu voltei na minha escola pra pegar uma declaração de conclusão do terceiro ano. E eu vi a minha sala lá e o nosso mural ainda tava lá pronto do terceiro ano de 2022. E aquilo foi assim no fundo do meu coração, sabe? Uma coisa assim que eu errei muito no terceiro ano, que talvez seja uma dica aqui também pra você não fazer igual, é se comparar. Porque vai ter gente falando com você o tempo todo. Tem muitos conselhos bons, tipo, muita gente que vai te aconselhar mesmo certo. Gente, assim, eu sou muito privilegiada nesse sentido, porque eu tenho os meus pais pra me aconselhar. Tem muita gente bacana na igreja que me dá conselho, liderança e tal. Mas também tem muita gente em todos os lugares, assim, inútil. Deus que me perdoe, não é que a pessoa seja inútil, mas ela te dá conselhos vazios, inúteis, e na verdade ela só projeta as decepções dela em você. E aí, tem muito essa questão da comparação, porque tem muita gente que já trabalha, ou tem muita gente que, tipo, tá com um emprego garantido pra assim que terminar o ensino médio, tem muita gente que faz curso técnico, e trabalha, e estuda, e tira notas boas, e namora, e é bonito, e às vezes você tá aí só deitado, comendo pipoca, assistindo esse vídeo. Tudo bem, eu também me senti assim. Ter 17, 18 anos é basicamente isso. Você sempre sente que a outra pessoa tá vivendo mais que você, que ela é muito útil, mais útil que você, e se você não se sente assim, parabéns, porque foi assim que eu me senti muitas vezes. E isso é ruim, porque às vezes a outra pessoa também se compara com você com alguma qualidade que você não vê, e ela acha que você é incrível, que você é melhor que ela, e você nem tem noção disso, e a comparação nunca é algo bom. Eu já fiz um vídeo sobre comparação aqui, e é uma coisa que eu luto constantemente, tipo, essa questão de se inferiorizar, porque isso não é saudável pra ninguém, né? Então, no terceiro ano do ensino médio tem muito disso. Tem muito professor bacana também que te incentiva ou a fazer uma faculdade, ou trabalhar, ou dar uma esperada se você tá confuso, porque você só tem 18, 17 anos, não precisa decidir toda a sua vida agora. E também tem muito professor que é frustrado e, mais uma vez, projeta as frustrações dele em cima de você.
Isso eu acho que a gente tem que ter um bom filtro, porque a Bíblia fala, né, que na multidão de conselhos você encontra sabedoria. Então é bom ouvir muitos conselhos, mas filtra também, porque é na multidão de bons conselhos. Porque se for gente que só faz comentário horrível, não adianta. Depois do ensino médio, eu ainda não tenho toda essa experiência, porque como eu disse, tem só 1 mês e meio que eu me formei. Mas também fica um pouco essa sensação. Você sente tipo, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Mas eu ainda não superei isso, sabe? Eu entendo, mas estou aceitando que eu formei ensino médio, que eu vou viver coisas novas agora. Uma coisa que eu fui aprender muito esse ano é sobre o fim das coisas ser melhor do que o começo. Isso é um versículo de Eclesiastes e eu não acreditava nisso, sabe? Tipo, não que eu não acreditasse na Bíblia, gente, pelo amor de Deus, não sou herege, não. Mas eu não entendia, essa é a palavra, não é que eu não acreditava, eu não entendia como que Salomão, acho, né, que escreveu Eclesiastes, poderia ter dito aquilo. Como que o fim das coisas é melhor do que o começo? No começo a gente tá tão empolgado, a gente tá tão animado pra tudo que vai acontecer, mas agora, vendo o fim desse ciclo pra mim, eu pude entender. Sabe, só chega ao fim quem supera o meio. E o meio é mais difícil. O começo é legal. Às vezes ele é diferente, porque é uma coisa... É inovador, né? Porque é uma coisa diferente que você tá acostumado. Mas no começo você tá com muito gás. E tem gente te motivando. No meio, você tá longe de onde você começou e distante do seu objetivo. Você precisa ser constante. E isso serve não só pro ensino médio, mas pra vida. Muita gente não teve essa oportunidade de concluir o ensino médio como eu, principalmente quem concluiu o ensino médio em 2022, o primeiro e terceiro ano presencial fora da pandemia. Eu sou uma vitoriosa, você que fez isso também é um vitorioso. A gente chegou aqui, a gente não desistiu, a gente concluiu, a gente chegou no fim. E sim, o fim das coisas é melhor do que o começo, porque no fim a gente entende os propósitos, abraça eles, a gente sabe que tudo que a gente passou valeu a pena. E o fim do ensino médio é só uma nova fase, uma nova temporada da série da minha vida. Eu gosto muito de série, então eu sempre uso essa referência. A partir de agora entram novos cenários, novos personagens e eu tô disposta a abraçar o novo. Porque o novo é algo de Deus. Deus não gosta da mesmice, que a gente fique sempre no mesmo lugar, na nossa zona de conforto. Então eu sei que Deus tem coisas novas pra mim agora. Todo fim é um novo começo. Isso que é uma coisa legal. Quando você termina um ciclo, um novo se inicia. E eu quero estar preparada para esse novo ciclo. Eu não sou muito adepta a mudanças, mas isso é uma coisa que eu quero mudar. Porque, querendo ou não, a nossa vida é uma mudança constante. E a gente, estando preparado ou não, elas vão acontecer. Então é melhor a gente abraçar elas e entender o processo que a gente tá passando do que ficar relutando, porque elas vão acontecer de toda forma. Então, pra mim, a minha experiência concluindo o ensino médio, o terceirão 2022, foi essa. E eu gostei muito, eu aproveitei bastante. E eu tô preparada pro que der e vier aí. Quer dizer, talvez eu não seja tão preparada quanto eu pense, mas eu estou disposta a enfrentar, iniciar este novo ciclo, a começar essa nova fase. E eu sei que vai ser legal, e eu sei que eu vou ter sempre o apoio dos meus pais, das pessoas que me amam, e principalmente o apoio de Deus, que mesmo quando eu sou confusa e, assim, falo demais, igual eu tô falando aqui agora, no caso, o tempo todo, ele tá do meu lado, ele me entende e compreende. Como eu disse, todo fim é uma oportunidade para um novo começo. Esse vídeo aqui também chegou ao fim, mas eu vou deixar aqui na tela um novo vídeo para você iniciar também. Eu agradeço muito a sua paciência, a sua audiência. Não é audiência, né? Tô achando que eu sou o Silvio Santos. É a sua visualização. Muito obrigada e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!